Boa noite. Mais um Evangelho no Lar. 16º, né, pessoal? 16º. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindas. Oi, querida, tudo bom? Oi, Carol, Hortência também, Leandra. Estão me escutando bem? Tudo certo? O áudio tá bom, pessoal? Boa noite, saudades. Que bom tê-los aqui. Vocês conseguem me escutar bem? Ai, que ótimo, que bom. Oi, Carolzinha. Que bom, obrigada pelo retorno, Lê. Muito obrigada. Ai, que bom, obrigada, Carol. A gente sempre fica na dúvida se está ok. Todos pegaram já a sua aguinha. Eu tenho a aguinha aqui, a minha. Eu tenho aqui a do Luigi. Né? A minha e do marido, né? A do Luigi, até para os bichinhos aqui. Lembrem de pegar a aguinha de vocês. Que a espiritualidade já está chegando, já está presente, para conosco, né, fazer esse evangelho. Carol, querida, vamos lembrar bastante da Aniclete, tá? Da tia, né? Lá no HU, vamos irradiar bastante, vibrar por ela, para que a espiritualidade, né, esteja acompanhando, protegendo, auxiliando no desenlace necessário, que seja o mais bem conduzido, que ela possa serenar, acalmar, vai dar tudo certo. Muita fé, né? Muita fé, minha amiga. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui no meu reloginho 8 horas. Isso, amada, a gente sabe. Mas vai dar tudo certo. Deus está presente, ajudando. Bezerra de Menezes. Boa tarde, boa noite, Cíntia. Vamos pedir a espiritualidade do Centro Espírita Antônio de Pádua, né, que nos acompanha para auxiliar a irmã também nesse processo. Boa noite a todos. Meu reloginho 8 horas, né? Então vamos começar fazendo uma leitura para a gente já harmonizar ainda mais esse nosso momento, os nossos lares, agradecidos que estamos com a presença da espiritualidade amiga e bondosa, para que a gente possa fazer mais um Evangelho no Lar. Vamos lá então, vamos ver qual vai ser a mensagem para a noite. Muito bem. No livro Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel, o capítulo 138, O Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus a que vos amais uns aos outros. Paulo. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar.
Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado, há séculos, nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cincel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Belíssima mensagem, que fala do justo remédio, onde todos nós sabemos que remédio é esse, que já nos foi trazido há muito tempo. Colocá-lo em prática é ainda a nossa dificuldade, devido aos nossos apegos, às nossas paixões, aos nossos vícios, fraquezas. Mas ter a consciência de que esse remédio, ele existe e ele depende justamente de cada um de nós, no seu desenvolvimento moral, isso é importante. É um passo enorme, enorme. Muito bem? Um abraço, um beijo, né? A todos vocês que entraram agora. Acabamos de fazer a leitura inicial e vamos então nesse momento fazer a abertura do nosso Evangelho no Lar, o 16º, para que a gente possa em seguida dar continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo que o Evangelho proporciona. Nesse momento então nós procuramos respirar profundamente, fechar os nossos olhos, serenar, agradecer a espiritualidade amiga, de luz, que está presente em nossos lares, junto de nós, para este momento. Eles já estão compromissados conosco todas as sextas-feiras, às 20 horas, e eles vêm ao nosso encontro, trazer a higienização que o nosso lar necessita, a energização que todos nós precisamos, os nossos familiares. E nós agradecemos profundamente a todos eles por esse momento. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga do Centro Espírita Antônio de Pádua, que nos acompanha, que nos protege, que nos intui, aos nossos protetores também. E nós rogamos a eles que nós tenhamos um bom Evangelho no lar, que possamos absorver as boas energias que vêm do alto e que essas boas energias também possam ser transmitidas aos nossos vizinhos, aos nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados. Pedimos a fluidificação das águas que nós colocamos próximas a nós, para que se tornem o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. E pedindo já a eles também que seja um momento onde essas boas energias aqui trabalhadas possam ser aproveitadas também por eles, para que sejam levadas para onde quer que se sinta a necessidade, para onde quer que sejam necessárias. Então, nesse momento, nós voltamos ao alto, em pensamento ou mesmo em voz. Cada um pode fazer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Como sempre, né, vocês já sabem, podem participar, tirar dúvidas que nós conversamos entre nós, tá bom?
colocar algum comentário, fazer alguma observação, sempre é muito bem-vindo no nosso Evangelho, tá? Vamos lá então? Eu estou com a minha garganta, não é que está irritada, mas ela dá uma coceirinha. Eu estou com esofagite e aí me irrita. Então, se eu tossir, não reparem, eu peço já desculpa antecipado, é porque eu vou falando e vou lendo e ela vai incomodando. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser entrar e fazer a leitura, inclusive, eu boto como participante aqui, convidado. E a gente vai junto, tá? Muito bem, vamos lá? Nós paramos no capítulo 5, no item 5 do capítulo 4. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus. E lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz, se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade, eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, então, perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Boa noite. Jesus respondeu: Em verdade, eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitem o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas dos céus? Está em João, capítulo 3, versículos do 1º ao 12º. Muito bem. Vocês devem se lembrar que na última vez que nós fizemos o nosso evangelho, na última sexta, nós começamos então esse capítulo, que é o 4, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui nós começamos a fazer a leitura aonde foi abordada a questão da reencarnação e da ressurreição, certo? Muito bem. Nessa questão aqui do item 5, há essa dúvida aonde Jesus começa a colocar a questão da reencarnação. Ele começa de uma maneira muito prática, conforme ele sempre ensinava, através das carinhas que mandei antes saíram sem querer. Ai, desculpa, eu nem vi, querido, mas tá tudo certo. Imagina, Gabriel. Ele já começava a introduzir, por meio das práticas, né, diárias, pelas passagens diárias do povo daquela época, as instruções, o conhecimento dele, para que ficassem, né, registrados, digamos assim, as informações sobre a introdução à reencarnação. Então, quando, inclusive, é que ele fala: como pode nascer um homem que já está velho? Nicodemos pergunta. Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nessa questão aqui, já começa Jesus a mostrar que, como ele bota aqui, corpo é corpo, espírito é espírito. Como saber de onde vem o espírito? Por quê? Porque o espírito vem antes do corpo. Porque o espírito, como é eterno, ele já vinha, né, sucedendo encarnações. Então, não tem como. É claro, Nicodemos fez uma pergunta que é muito viável, não é? Um homem velho nascer de novo do ventre da sua mãe. Como?
Claro que não teria como, pela ressurreição, alguém voltar, como nós já vimos, né, à vida, uma vez que o corpo físico se deteriora e vai embora. Mas o espírito é imortal e esse é o que renasce novamente, com um novo corpo. E mais à frente essa leitura, há mais explicações, se torna mais claro ainda. Vamos lá? No item 6. Em muitas passagens do Evangelho encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou-a com toda a sua autoridade e ainda a colocou como condição necessária para a evolução do Espírito quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas só a compreensão que eles tinham era outra. Não entrava a questão, né, do entendimento da reencarnação ainda. Mas o Cristo não deixava de passar essa mensagem. E insistiu acrescentando: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Ele sabia que mais tarde ele mandaria outro, né, que seria a terceira revelação, que esclareceria muito mais. Os tempos já seriam outros, o conhecimento estaria mais dilatado e tudo se tornaria mais claro. Mas àquela época, ele não deixava de ensinar, só que ele ia até determinado ponto, porque era incompreendido. Não conseguiam conceber. Na visão deles, né, eram realmente os profetas, mas os mesmos profetas em carne e osso que estariam presentes. Como isso poderia acontecer? Né? O item 7. Estas palavras: se um homem não renascer da água e do espírito, entre aspas, como Jesus falou, se um homem não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do homem pela água do batismo. Olhem só que interessante. O texto primitivo trazia simplesmente: não renascer da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções a expressão do Espírito é substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto importante foi observado nas primeiras traduções dos Evangelhos, que foram feitas para o francês. A essa observação, feita por Allan Kardec, pode-se acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, imprimindo somente Espírito em vez de Espírito Santo. Nota: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo e diz: não renascer da água e do Espírito, abolindo o Espírito Santo. A tradução de Sartre diz: não renascer da água e do Santo Espírito. A de Lamennais: não renascer da água e do Espírito Santo. Então, é claro que conforme a tradução também há o entendimento. Isso tem realmente, né, muito a dizer e a explicar, certo? Item 8. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso entender o significado da palavra água, que foi empregada por Jesus com um sentido diferente do que lhe é próprio. É bem a característica de Jesus, né, na época. Ele realmente utilizava de qualquer termo e qualquer modelo da época, qualquer passagem do cotidiano que pudesse representar o que ele quisesse transferir de informação, né, para conhecimento. Olha só o entendimento que foi aplicado à água por Jesus. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas era muito precário. Eles acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto de todas as coisas. Tanto é assim que na Gênese, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas,
que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que a terra apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Olhem só a importância, né, dada à água. Por isso que era entendida como o absoluto para a criação. Segundo essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Então as palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou não renascer em água e em espírito, significam: se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É com este sentido que as palavras de Jesus foram compreendidas naqueles tempos, com o seu corpo e com a sua alma. A mesma interpretação é confirmada por outras palavras do Mestre. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Nessa passagem, Jesus não só distingue o corpo do espírito, como esclarece a origem de cada um. O que nasceu da carne é carne. Indica claramente que só o corpo é que procede do corpo e que o espírito é independente dele, pois somente Deus pode criar o espírito. Olha só que maravilha! Então, todo o ensinamento, né, cabível à época foi passado. Mas, mesmo assim, o entendimento, segundo o conhecimento, né, daquela época, a prática da época, acaba fazendo com que o entendimento seja outro. Mas nada que não fosse clarificado posteriormente, não é mesmo? Item 9. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Essa passagem de Jesus pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira, como sendo o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, e por ser onipresente, está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda, como sendo o espírito do homem, que ao reencarnar, esquece suas existências anteriores. Não sabe quem foi nem o que virá a ser, pois o futuro dependerá de seu livre arbítrio. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, saberíamos de onde ele veio, uma vez que conheceríamos o seu começo, o seu princípio. Assim, com qualquer uma das duas interpretações, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, a confirmação de que o espírito vive muitas existências. Muito bem. Acho que está bem claro, né? Bem claro. Para nós agora que fazemos a leitura e toda essa tradução bem elaborada do Evangelho que nos permite esse conhecimento, ficou claro, não é? Se alguém quiser colocar alguma informação, contribuir com algo, ou mesmo tirar alguma dúvida que a gente possa auxiliar em grupo, tá? Fica à vontade, tá certo? O item 10. Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Assim, profetizaram todos os profetas e também a lei. E se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está em Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15. Muito bem. Prova da reencarnação. Se o princípio, é o item 11º, tá? Se o princípio da reencarnação expressa no Evangelho do apóstolo João poderia ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase não há sentido figurado, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente,
o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, se na ocasião em que Jesus as pronunciou, João Batista ainda vivia? Ele mesmo as explica dizendo: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus refere-se à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Certo? Até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. Nessa passagem, Jesus refere-se à violência da lei de Moisés, que determinava o extermínio dos infiéis para que os hebreus ganhassem a terra prometida. Verdadeiro paraíso para eles. Pelo ensinamento de Jesus, o reino de Deus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Assim, Jesus estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não mais pela violência. E o que vem a ser esse reino dos céus, né? O que vem a ser esse reino prometido? Achavam que era uma terra prometida, um espaço. Já inicialmente achavam, né, que o rei, que Jesus, né, era o rei, mas o rei de um território, o rei poderoso com seu poder material. Mas isso não é verdade, né? Tanto que ele diz o que é do corpo é corpo, o que é da carne é carne. Mais tarde ele vem dizer, né, não se pode seguir a dois deuses, né? Seja a Mamon, né, que seria da terra, e os céus, não tem como. Então, é muito claro, a explicação é muito clara, não é? Terminando o 11º item, depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, pois ele sabia que nem todos tinham condições de compreender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual naquela época ainda era muito pequeno e somente alguns podiam compreender certas verdades. Muito bem, bem isso. Podemos continuar para 12º, temos mais um tempinho, mais 5 minutos, eu acredito que a gente consiga passar aqui o 12º. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Jesus sempre trazendo a necessidade da paz, a realidade, sempre trazendo, né, a questão da caridade. E aqui quando ele fala, né, aqueles do seu povo que morreram, viverão de novo. Novamente ele ratificando a questão da reencarnação. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. E aqui sabemos que novamente é a reencarnação que diz respeito, né? Despertem do sono, ou seja, tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir, e cantem louvores a Deus, honrar ao Pai sobre todas as coisas. Vocês que habitam no pó, né? Vocês que vivem do pó, que estão na terra, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz. Quantas bênçãos nós não recebemos do alto, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. E aqui realmente é algo que nem para mim não fica muito claro nessa hora. Não sei se alguém, né, tem algo a colocar a respeito. Abaixo, na 13ª que nós vamos ler agora, dá um entender do que significa, tá? Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara sobre a sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver, e isto só pode ser pela reencarnação.
Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois, ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento viverão de novo, como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. E mais uma vez a bênção da reencarnação a nos auxiliar no nosso progresso moral, intelectual, na nossa quitação, né, pequena, mas constante, de débitos, se assim a gente se esforçar por fazer, não é mesmo? Porque nada cai do céu, a gente sabe bem disso, o Pai é justo e misericordioso, não é? Então depende também da nossa posição, do nosso condicionamento, tá certo? E nós podemos, agora temos apenas 3 minutos, nós podemos começar na próxima semana, então, o 14º item, né? Onde ele fala sobre, nas primeiras versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Então, novamente, ele vai abordar aqui, né, a questão da reencarnação, e de forma incontestável, ou seja, mostrando, provando, né, no livro, nessas versões, né, do livro de Jó, onde está colocada a questão da reencarnação. Tá certo? E é importante, meus irmãos, que a gente conheça, né, tenha conhecimento sobre isso, porque ao passo que a gente vá conversar, divulgar, né, a doutrina espírita, porque eu acredito que ninguém deve ter canhamento, né, vergonha ou indisposição de dizer que não é espírita. Nós somos espíritas, né, estamos na doutrina espírita, buscando conhecê-la, aprender com ela e praticá-la. E conhecer esses detalhes, né, onde fala, onde ali apresenta no livro, né, a reencarnação, é importante, porque é uma forma da gente embasar a nossa fala, né, o nosso conhecimento, não para mudar ninguém, não para converter ninguém, que esse não é o objetivo do Espiritismo, mas sim de apresentar fatos, a história, né, o que aconteceu realmente, para que tudo fique bem claro e a pessoa faça a sua escolha. Né? E pelo menos a gente pode mostrar conhecimento nesse sentido. Vários profetas falaram da reencarnação, mas em termos figurados, alegóricos, justamente, né? Por isso que Jesus fala tanto, né? Falava tanto, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Ouvidos para ouvir, que é o entendimento que teria que ter, né? E a gente, eu sempre digo a gente porque acredito muito que, né, muitos de nós, e eu me coloco aí, estivéssemos lá, né, por lá, passamos por lá, por aquele meio daquela época, tá certo? Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. E muito importante essa leitura, porque quando a gente lê, quando a gente para estudar a respeito, nós estamos, né, nos conscientizando ainda mais, compreendendo ainda mais, estamos elevando a nossa vibração e estamos oportunizando irmãozinhos que estejam, né, nos fazendo companhia, muitas vezes nos lares, e também ter esse conhecimento. E de começarem a se enxergar na vida espiritual também, o que é muito importante, muito mesmo. Né? Porque quando a gente passa pelos véus, né, passa pelos véus espirituais, e a gente se observa como sempre esteve, muitas vezes não compreende que já transpassou, né, da vida corpórea para a vida espiritual. Então é importante que haja essa leitura, esse conhecimento venha à tona em nossos lares, para que a gente possa também poder orientar, né, irmãos que estejam nos acompanhando desencarnados e que estejam precisando de orientação. Tá certo? Que bom, meus irmãos, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa finalização, tá? E Carol gostaria de colocar o nome da sua tia, Carol, para que a gente pudesse juntos, né, pensar e emanar boas energias para sua tia. Não tem problema, podemos colocar, Carol, porque a gente sempre coloca ali, né, na irradiação final as nossas intenções, tá? Então, se tu desejares, né, escrever o nomezinho da sua tia ali, para que cada um de nós possa estar mentalizando muita paz, muita serenidade para ela nesse momento, né?
você pode fazê-lo, tá certo? E dessa forma, todos, né, que estiverem precisando de uma irradiação, que sempre é feita às quartas-feiras e nas quintas-feiras, né, no Centro Espírita Antônio de Pádua, pelo Centro Espírita Antônio de Pádua, né, um grupo se reúne e o faz, pode estar conosco também mentalmente nesses dias, quartas e quintas, 7 da noite, mentalizando, né, para irradiação, para situações, para pessoas, para si próprio, tá certo? Então, a irmãzinha chama Aniclete Balbinotti Valtric, né, e ela está passando por uma situação de saúde bem delicada, é uma doente, né, terminal, numa situação terminal. Então, o que a gente busca é, na hora final, então, irradiar para Aniclete Balbinotti Valtric muita luz, muita paz, muita serenidade, que a espiritualidade amiga e bondosa esteja presente com ela, auxiliando, serenando nesse momento e mostrando para ela todo o amparo que ela tem, toda a luz que ela recebe nesse momento, todo o amor e carinho emanado por cada um de nós, por cada familiar seu, né, por todos os amigos que ela já tem na espiritualidade, que estão lá, né, com ela junto nesse momento em vibração. Por Maria Laudelina Gomes, para Silvana Goulart, Sebastião Walter dos Santos e Tiago Gilsmin, e por todos aqueles irmãos e irmãs que nesse momento nós trazemos em nossa mente e em nosso coração. Está bem? Então, mais uma vez, nós elevamos o nosso coração a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos irmãos da espiritualidade, amiga e bondosa, que se encontram em nossos lares, vibrando conosco, formando uma única corrente nesse momento. Nós agradecemos imensamente e fraternalmente por esse momento, agradecemos pela higienização e energização que os nossos lares receberam, pelos passes salutares que nos foram ministrados, a todos os nossos familiares. Rogamos por auxílio e amparo a todos os nossos amigos também, familiares encarnados e desencarnados. Agradecemos a fluidificação da água que foi colocada à mesa, ao nosso lado. E rogamos, Pai querido, que as boas energias aqui então trabalhadas possam chegar até nós, nos alimentando, nos energizando, nos fortalecendo, assim como a esses queridos irmãos e irmãs que tiveram seus nomes colocados agora, nesse momento pelos irmãos, e que se encontrem em nossa mente, em nosso coração, para que todos eles possam ser atendidos e amparados. Agradecidos mais uma vez, rogamos por esse amparo a toda a área da saúde, a área da segurança, pelos todos os frequentadores, Pai amado, dos centros espíritas, das igrejas, dos templos, por todos aqueles irmãos que têm seu coração dilatado de amor, de caridade, e que mesmo, Pai, sem professar uma religião, uma doutrina, mas que se encontram junto a Ti em pensamento, em luz, pelas suas práticas de caridade, de amor. Nós agradecemos por tudo que recebemos, Pai, por tudo, e rogamos por todo o nosso planeta, para que seja amparado, atendido, pacificado, Pai querido, em todos os cantos desse mundo, que todos os nossos queridos irmãos possam, nesse momento, receber a luz que vem do alto, e que todos nós possamos ser um pontinho de luz, Pai amado, onde quer que nós estejamos, pensando em Ti, lembrando de Jesus, nosso Mestre, e dos nossos queridos irmãos da espiritualidade. Muito obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, Pai querido, e atendei a todos os queridos irmãos que nesse momento, Pai, se encontram nos hospitais, se encontram adoentados, aflitos, angustiados, temerosos. Que todos aqueles, Pai querido, que nesse momento recebem o amparo da espiritualidade, por transpasse ao plano espiritual, que sejam amparados, atendidos, acolhidos, e que possam compreender que tudo continua, e que Deus, na sua bondade divina, nada separa, que tudo chega a seu tempo, e que tudo acontece no seu tempo. Que assim seja.
Então, meus queridos irmãos, queridos, como é bom estar aqui com vocês. Muita luz para todos nós, meus irmãos. E há tantos necessitados por aí, que nós possamos lembrar de todos eles, com muita amorosidade, com muito acolhimento, daqueles tantos que sofrem, daqueles tantos que perambulam sem um caminho, daqueles tantos que fogem achando que estão indo para algum local melhor, e assim não é. Rogamos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, o tempo todo, para que possam parar esses queridos irmãos, que possa acolhê-los, orientá-los, instruí-los, e que eles se permitam ser felizes, que eles se permitam, porque todos merecemos. Que Jesus ampare a todos. Uma ótima noite, um excelente final de semana, tá bom? Milhões de beijos a vocês, continuem se cuidando, por favor, continuem se cuidando e cuidando daqueles que vocês gostam tanto e amam. Obrigada, querida, muito obrigada. Eu já estava melhor, sabe? Mas é que eu andei abusando um pouquinho, assim, na alimentação. A minha grande fraqueza, que é a gula, né? E aí deu de novo a esofagite. Mas eu vou melhorar sim, Cíntia. Muito obrigada e vou criar mais ainda juízo, para não fazer nenhum deslize na alimentação e não ficar assim depois. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por esse momento também, querida. Muito obrigada, Luciana, por cada um de vocês que aqui esteve presente. Saudades, muita. Até o próxima sexta, né? Até a próxima sexta. E sábados em pensamento na irradiação, viu? Beijos, prima querida. Que saudade, Lurdinha. A Lurdinha e a Lurdinha de cima, Adinha. Que saudade de todos vocês, meu Deus. Beijo, Cíntia. Então, Cíntia, eu mereço um puxão de orelha. Eu sim. Ô, danada. Quando eu vejo, compra uma pizza e aí eu vou atrás da pizza. Não dá certo, Cíntia, não dá certo. Mas uma hora eu crio juízo. Ô, Senhor. Gente, um beijo enorme, uma ótima semana, viu? Muita paz, muita luz, né, ao caminho de vocês, tá certo? Um beijo e irradiem muita luz, viu? O mundo precisa. Amanhã, quando for 7 da noite, nós estaremos fazendo a irradiação, tá? Então, congreguem-se conosco em pensamento, né? Porque nós fazemos cada um no seu lar e, né, em pensamento, em energia ali concentrado, tá? Façam isso também, vai ser muito bom. Beijo bem grande, viu? E Carol, muita luz lá para sua tia, tá certo? E todos que colocaram o nome, né? Muita luz a todos os irmãos. A espiritualidade está presente, está auxiliando, tá certo? Mas vamos rezar para intensificar, né? Um beijo, pessoal. Ótima noite, tá bom? Tudo de bom. Até a próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.